Olá, querido, a paz do Senhor, tudo na bênção, tudo na paz, tudo na graça. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família nesse dia maravilhoso ou nessa noite maravilhosa, seja o horário que você esteja nos acompanhando nessa ministração. Que Deus abençoe toda a extensão da sua casa e alcance toda a sua família com a graça da salvação do nosso querido Salvador Jesus. Meu amado, estamos agora entrando aqui com mais uma ministração da série O Tabernáculo. E antes que nós prossigamos com o nosso assunto desta ministração, quero contar com você agora, para você imediatamente já se inscrever aqui em nosso canal, Pastor Sávio Silva Oficial, se você ainda não é inscrito, ok? Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ministração com um amigo, com um irmão, com um conhecido. Não esqueça de deixar o seu like, não vai lhe custar nada, ok? Clica aí com o seu dedinho, deixa o seu like, faça um compartilhamento, leve esse vídeo ao maior número de pessoas que você puder levar, para que essas pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Nosso principal propósito nessas ministrações é levar até você o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do nosso Deus, no sentido de interpretação correta, de acordo com as Sagradas Escrituras, sempre procurando aqui fazer uma exegese clara, compreensiva, utilizando os textos e traduzindo os textos de uma forma hermenêutica clara, que você possa compreender e entender que não é difícil compreender a Escritura. A Bíblia não é um livro indecifrável, muito pelo contrário. A Bíblia é um livro totalmente decifrável. O Espírito Santo é aquele que traz a divina revelação e a interpretação sadia, quando aquele que busca tem um coração salvo, um coração limpo, voltado para aprender a palavra de Deus, para repassar esse ensino e fazer e formar discípulos para a grande obra do nosso amado Salvador. Amém, querido? Amém, minha amada? Que Deus lhe abençoe. Então, vamos prosseguir com o nosso assunto que nós temos aqui tratado. Estamos falando sobre o tabernáculo de Moisés, a tenda da congregação, a tenda do encontro. Rapidamente, em poucos segundos, eu quero apenas recapitular aqui com você tudo aquilo que nós já temos falado até este vídeo, ok? Falamos do tabernáculo em suas divisões. Se você quiser conferir, é muito simples. É só você acessar os outros vídeos dessa série, desde o primeiro, o tabernáculo e suas divisões. Depois de ter falado sobre as divisões do tabernáculo, falei com você aqui também a respeito da Arca da Aliança, o primeiro utensílio que estava no lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Falamos a respeito da mesa dos pães da proposição, também conhecido como mesa dos pães da presença. Eram 12 pães que estavam sobre a mesa, no lugar santo, o segundo espaço do tabernáculo. Depois falamos também a respeito do castiçal de ouro, toda a sua simbologia, toda a sua representatividade no tabernáculo e também profeticamente falando sobre a igreja do Senhor e toda a sua simbologia espiritual. E começamos falando também a respeito do altar do incenso, que era o terceiro utensílio que estava no lugar chamado santo. Na ministração passada, no vídeo anterior, eu falei a respeito da metragem do altar, no sentido do comprimento, da largura e da altura. Falamos a respeito também do significado desse altar, qual era a forma de trabalho do sacerdote nesse altar, a maneira de se queimar o incenso, o que o incenso representava, as orações, intercessões, adoração do povo do Senhor. E ficamos
nessa colocação aqui. E eu fiquei de informar a vocês um pouco mais a respeito desse altar, para nós finalizarmos aqui e darmos sequência ao nosso conteúdo. Irmão, irmã, é importante entendermos que as coisas do Senhor, as coisas de Deus são sagradas e existia regras, regimentos, existia normas para serem observadas no sentido de execução do trabalho dentro do santuário. E no que tange esse altar era algo fenomenal. E o trabalho a ser executado aqui pelo sumo sacerdote, pelos seus auxiliares, os sacerdotes, que deveriam ter uma atenção especial em todos os sentidos, porque havia hora específica para poder entrar no santuário para queimar o incenso, e havia também aqueles que eram destinados, aqueles que eram separados e consagrados para essa incumbência, para esse propósito. Nesse sentido, os filhos de Arão, o sumo sacerdote, foram os escolhidos para fazer esse trabalho. Nenhuma outra pessoa tinha autonomia para entrar no santo, para fazer esse trabalho, essa prestação de serviço ao Senhor. Não importa quem fosse dentre as tribos de Israel, não importa qual nomenclatura que o indivíduo levava sobre si, se fosse profeta, se fosse rei, se fosse juiz, não importa se fosse chefe de tribo, príncipe de tribo, não importa. Havia uma restrição. E essa restrição dizia o quê? Que somente Arão e seus filhos tinham autonomia para chegar na presença de Deus no altar e queimar ao Senhor incenso. Eu me recordo, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, que um rei muito famoso, um rei grande, um rei bem-sucedido dentro de Judá, governando Jerusalém, foi um homem que ele fortificou Jerusalém, foi um homem que conquistou territórios, foi um homem que ficou internacionalmente conhecido em todas as esferas internacionais daquele período, fora do território de Judá. Esse homem foi conhecido. Ele foi chamado também de amigo da agricultura, foi um homem que prosperou em tudo o que ele intentou fazer. Porém, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou de tal modo que ele pegou um incensário de ouro e ele entrou no santuário para queimar incenso a Deus. Eu estou falando a respeito do rei Uzias. A Bíblia diz, no capítulo 26, eu gostaria de ler para vocês aqui, só para vocês estarem acompanhando aí também, se for possível, na Bíblia de vocês. Eu sempre digo aqui que quando eu falo algo, eu gosto de mostrar na Escritura, que é para você também acompanhar, para você entender que nada que é falado aqui em nossos vídeos é de interpretação minha, ou é de invencionice minha, ou é minha opinião. Eu não falo com vocês aqui minhas opiniões ou meus achismos teológicos. O que eu falo para vocês aqui em nossos vídeos é aquilo que está na Bíblia, é o que está na Escritura, que se você abrir, você vai conferir e vai atestar a veracidade das palavras daquele que vos fala. Então, observe, segundo o livro de Crônicas, ou das Crônicas, no capítulo 26, versículo de número 16 e 17. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Olha que quebra de regimento, quebra de princípio. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor,
mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Observou a maneira com a qual o rei Uzias exaltou seu coração e entrou no santuário para queimar incenso a Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, junto com os sacerdotes, fizeram uma corrente de bloqueio para impedir Uzias de entrar e executar esse propósito, esse desígnio maligno, desígnio malvado na presença do Senhor. Deus não iria admitir. Tanto é que a própria Bíblia faz questão de dizer aqui abaixo que Deus feriu Uzias de lepra. Uzias morreu leproso porque estava transgredindo contra o mandato do Senhor e os preceitos divinos de Deus no tocante a este altar. Quando a Bíblia fala no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 6 e versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Essa referência à morte de Uzias é esse rei que entrou no santuário de Deus e que ficou alguns anos leproso, porque ele estava quebrando um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus, e ele morreu por causa dessa infração. Ficou leproso e, consequentemente, morreu com essa lepra por causa dessa infração. Porque aos filhos de Arão foi dada a incumbência de queimar incenso sobre este altar sagrado. Uma outra citação da Bíblia também concernente a esse altar está no livro de Levítico. Quero acompanhar aqui a leitura e quero que você pratique a leitura comigo, se você puder, aí na sua Bíblia. Levítico, capítulo de número 10, versículo 1 e versículo 2. Está escrito assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmão, mais uma infração, e mais uma vez Deus vai punir. Por causa de quê, pastor Sávio? Deus vai punir porque o altar é uma coisa séria. E tudo que Deus estipulou, tudo que Deus designou, precisa ser levado com a seriedade exigida por Deus. As coisas de Deus, irmão, não são brinquedo, e não é para serem levadas a nível de brincadeira. As coisas de Deus é coisa séria. E tudo consoante ao tabernáculo tem que ser levada com a seriedade que Deus exigiu. Perceba essa citação de Levítico capítulo 10, que os dois filhos de Arão, o sumo sacerdote, eles entraram no santuário primeiro em horário inapropriado. Não era hora de se entrar, havia um horário específico para entrar no santuário. Havia um horário específico para poder fazer a ministração, para queimar o incenso a Deus. Havia uma hora estipulada, um horário estipulado, e eles precisavam observar de forma prudente, vigilante e com toda a sobriedade para poder entrar no santuário para administrar tudo aquilo que o Senhor havia designado e queimar o incenso. Entretanto, parece que eles não fizeram caso dessa determinação de Deus, e eles vão sofrer por causa dessa imprudência. Eles vão sofrer por causa dessa indelicadeza espiritual de não terem a perícia para poder fazer aquilo que era para ser feito de forma correta. É certo entrar para queimar incenso? É certo. É certo entrar para interceder? É certo. Mas temos que observar, para fazermos aquilo que é certo,
de maneira correta. Tem muita gente fazendo certo de forma errada. Você se lembra quando Davi foi buscar a arca do Senhor para conduzi-la para Jerusalém? É certo buscar a arca? Obviamente que sim. Entretanto, diz a Bíblia que Davi permitiu que a arca fosse colocada numa carroça, num carro puxado por bois. Está fazendo certo, mas de forma errada. E Deus vai punir alguém por causa disso. Tanto que, na eira de Nacon, diz a Bíblia, que a arca começou a pender-se, começou a deslizar, a arca ia cair, porque os bois não têm intelecto, os bois não têm entendimento. Quando perceberam todas as plantações da eira de Nacon, viram comida e os olhos foram aguçados, eles perderam totalmente o controle. E a arca começou a deslizar e iria cair. O descontrole dos bois, que se deu pelo descontrole intelectual primeiro de Davi, o que gerou o descontrole de Uzá, que na tentativa de segurar a arca do Senhor, ele pôs a mão na arca e Deus o fulminou naquele mesmo momento. Davi fazendo certo de forma errada. Mais tarde, depois de 3 meses, diz a Bíblia que Davi vai fazer o certo, agora de forma certa. Quantas pessoas que você conhece que estão fazendo o que é certo, porém de maneira errada? Estão fazendo a obra de Deus, mas não estão observando alguns princípios por Deus estabelecidos. Obra que é feita sem a observação dos princípios que por Deus foram transmitidos, essa obra ela não prosperará. Uma obra que vai prosperar é uma obra que é feita de forma correta. Quantas pessoas que têm cantado, que têm pregado, que têm presidido, que têm evangelizado, que têm feito a obra de Deus, mas que não têm observado certos princípios e que não têm de forma cirúrgica ou de forma clínica, pontual, ok? Buscado uma forma de elucidar o princípio de Deus, clarear o princípio para entender o princípio, para não quebrá-lo. Porque princípio por Deus estabelecido não pode ser quebrado. E nós temos que entender isso aqui. Diz a Bíblia que eles entraram no santuário do Senhor, hora inapropriada. E outro detalhe também que tem que ser ressaltado aqui é o que o próprio texto está dizendo sem ferir, ok? A exegese do texto, sem ferir a exegese do texto. Uma coisa que está deixando bem claro é que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Ofereceram fogo estranho. E por que será que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor, sendo que como sacerdotes eles sabiam o que precisava ser oferecido a Deus? Porque o texto é enfático quando diz que eles ofereceram fogo estranho. Gente, não estamos falando aqui de alguém ignorante, não estamos falando aqui de 2 pessoas ignorantes que chegaram no santuário ontem e não sabem o que tem que fazer. Estamos falando aqui de 2 pessoas que estudaram para isso, que receberam o óleo para cumprir essa missão. Não são 2 pessoas qualquer, não são 2 homens comuns dentro do contexto religioso de Israel. Estamos falando de 2 figuras importantes. E por que eles ofereceram fogo estranho? Talvez seja por isso aqui, porque depois da repreensão, Deus passou esse mandamento aqui, ó, capítulo 10, versículo de número 8 e 9. Está escrito assim, ó: e falou o Senhor a Arão, dizendo, não falou com Moisés, falou com Arão, porque no tocante ao tabernáculo, no sentido religioso, no sentido de culto, no sentido de ornamentação, manutenção da casa, a palavra vai para Arão, porque Arão administra o santuário. Moisés cuida, administra todo o complexo tribal, as 12 tribos, como legislador, como líder, como profeta de Deus. Arão cuida da casa. Arão cuida do santuário. E falou o Senhor a Arão:
vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Irmãos, para nós fazermos uma interpretação correta de um texto, temos que analisar o contexto presente, que é o texto que foi lido, o contexto passado, que são os versículos ou capítulos anteriores de um texto, e o contexto futuro, que são os versículos ou capítulos que vão ser desenrolados a partir do texto que foi lido. Aqui, para nós conseguirmos entender essa manifestação, nós vamos apelar para o contexto futuro, porque o contexto passado eu vou aplicar daqui a pouco. Então vamos no contexto futuro. Olha o que Deus está falando, para que Arão e os filhos dele não bebessem bebida forte. Preste atenção, quando entrardes na congregação. Parece que está algo soltando aqui das linhas para entrar em nossa concepção intelectual. Tem algo aqui que está fugindo das linhas para facilitar a nossa compreensão. Se Deus está exigindo algo de forma tão imediata, tão rápido, se Deus está exigindo rapidamente algo aqui, dar-nos a entender que o que levou esses dois a oferecer fogo estranho ao Senhor no altar foi a falta de sobriedade, foi a falta de lucidez. Por que foi a falta de lucidez e a falta de sobriedade? Quando uma pessoa não está sóbria, quando uma pessoa não está lúcida naquilo que deve fazer para Deus, o que era para fazer certo, essa pessoa faz errado. Receba essa informação espiritual nessa ministração. Quando falta a sobriedade, quando falta a lucidez, o que era para a pessoa fazer para Deus certo, ela passa a fazer errado. O que era para a pessoa fazer reto, ela passa a fazer torto, porque falta lucidez, falta sobriedade. E no tocante às coisas espirituais, disse Deus na palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro disse: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Pedro está exigindo dos cristãos sobriedade. Por quê? O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando uma forma de assustar os cristãos, bramando, provocando medo. E se nós não estivermos sóbrios, seremos facilmente influenciados. E uma vez influenciados pelo pavor, pelo medo que é provocado por Satanás, o que era para nós fazermos de forma correta, faremos de forma errada e comprometeremos a obra do Senhor. Então falta lucidez. E quando falta a lucidez espiritual, a sobriedade espiritual, agimos como nécios, agimos como louco. E nas palavras do apóstolo Paulo aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, no capítulo 5 e versículo 18, Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja brasileira tem sofrido muito, irmãos, com ministros, com obreiros que têm agido e se comportado como verdadeiros embriagados espirituais, que têm feito a obra de Deus com toda a ausência de lucidez, totalmente desprovidos de sobriedade. E por isso estamos vendo tanta loucura acontecendo no cristianismo brasileiro, tanta loucura cometida pelos nossos pastores, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos ministros, pelos nossos pregadores, pelos nossos obreiros, pelos nossos irmãos, tanta loucura que tem sido cometida Brasil afora por falta de lucidez, por falta de sobriedade. E o apelo do Espírito Santo é esse, que abandonemos o vinho da contenda.
toda distração que nos provoque ou que nos incite a fazer aquilo que é para Deus de forma certa, correta, que nós rejeitemos todo o pavor, toda incitação diabólica para nós olharmos para frente e de forma sóbria, honesta e lúcida fazermos a vontade do Senhor, o nosso Deus. A repreensão, ela veio de imediato, porque Deus não dorme, porque Deus não cochila, porque Deus não tosqueneja. Deus cortou de uma só vez, ok? De uma só vez, futuros problemas que pudessem ser ocasionados em razão desse primeiro acontecimento. Então, provavelmente, deva ter sido isso, porque eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Eles comprometeram a essência. Eles adulteraram a essência que era para ser colocada no incensário e colocada no altar do incenso. E quando a matéria, quando a essência, ela é adulterada, o fogo de Deus, ele se manifesta para queimar o infrator, para punir o infrator. E quantas pessoas têm misturado, têm adulterado a essência, quantas pessoas têm adulterado o conteúdo sagrado, quantas mensagens que têm sido pregadas adulteradas, quantas inverdades têm sido colocadas para a noiva de Cristo. A igreja do Senhor tem estado adoentada por causa de todo o adultério da essência que tem sido colocada no altar. As mensagens têm sido adulteradas, as nossas músicas espirituais têm sido adulteradas. Temos cantado mais ao homem do que a Deus. Temos pregado mais homem do que a palavra do Senhor. O egocentrismo, a egolatria tem tomado os nossos altares, de certo ponto que o Espírito do Senhor não tem trabalhado da maneira que ele deseja trabalhar, porque tem faltado lucidez nos seus ministros, tem faltado sobriedade nos seus sacerdotes. Que Deus guarde a igreja de todo mal, que Deus guarde a noiva de toda a catástrofe espiritual que está acontecendo e que ainda se multiplicará nos anos que se seguem. Então, a matéria, ela foi adulterada. E qual era a matéria a ser utilizada aqui? Eu vou apelar para outro texto da Bíblia, se você puder acompanhar aí, pratique isso comigo. Livro do Êxodo, capítulo 30. Livro do Êxodo, capítulo 30. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, você acompanha aí por gentileza. Diz assim, capítulo 30, versículo 34 e 35. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbano, essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Tem que ser tudo igual, nada diferente. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, perfumado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima será. Irmão, pegue essa informação espiritual. O que nós temos aqui nesse texto é Deus passando para Moisés a fórmula. Como seria preparado o incenso que iria ser utilizado para ofertar a Deus, para incensar a Deus, para queimar no altar sagrado. É Deus passando para Moisés a fórmula da maneira como ele queria que fosse feito. Olha o que ele diz: especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Ônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro
não poderia ser misturado. Essa matéria deveria ser utilizada pura, sem nenhum tipo de acréscimo de um outro material. Essa matéria tinha que ser a mesma quantidade, o mesmo peso. Não podia ser mais de um e menos de outro. Não podia ser um pouquinho de um, pouquinho de outro. Tinha que ser de igual peso, tudo certinho, nos mínimos detalhes. E isso seria pisado, seria moído, porque Deus iria querer extrair o melhor perfume dessa matéria. Deus queria o melhor perfume, e depois de moído, pisado, agora sim, o incenso para ser colocado no incensário, para ser levado no altar, está pronto. E se fosse feito da maneira com a qual Deus está exigindo, irmão, o resultado está no texto. Olha o que está dizendo, versículo 36, parte final do versículo. E eu virei a ti. Preste atenção. E eu virei a ti. É Deus dizendo, se fizer como eu quero, eu desço. Ó, é Deus dizendo. Recebe essa informação espiritual? É Deus dizendo, se fizer da maneira que eu quero, eu desço. Tem coisas que Deus recebe em cima. Tem coisa que Deus recebe em cima. Mas tem coisas que Deus recebe embaixo. Tem coisa que Deus se contenta em receber lá do seu trono. Lá do seu trono. Mas tem coisa, irmãos, glória a Deus, tem coisas que Deus, para receber, ele vai descer no santuário para receber de perto. Olha o que ele está dizendo, virei a ti. Se tem uma coisa que atrai o Senhor, que traz Deus para perto, é quando as suas exigências são cumpridas. Quando tudo aquilo que Deus exige é cumprido de forma correta, a promessa é, eu virei a ti. Quantos altares que Deus não tem visitado? Quantas igrejas que Deus não tem se manifestado? Quantos santuários que Deus não tem passado nem na porta? Quantas igrejas têm deixado Deus doente? O sentido metafórico da palavra, como a igreja que estava em Laodiceia. Quantos altares têm provocado ânsia de vômito no Senhor? Porque não tem oferecido aquilo que era para ser oferecido. Tem adulterado a essência e não tem feito segundo o mandato do Senhor, mas tem criado seus próprios mecanismos, tem adulterado a adoração, tem adulterado a ministração para agradar pessoas, para agradar o auditório. E Deus nunca se preocupou em agradar ninguém. Nunca foi vontade de Deus que as suas mensagens viessem no sentido de agradar plateia, de agradar auditório, porque o altar não é picadeiro, o altar não é palco, altar é altar, e em altar não sobe artista, em altar sobe profeta, e profeta que é profeta não adultera a mensagem colocando essências ou misturas que Deus não estipulou na sua palavra. É por isso que muitos lugares Deus não tem visitado. Mas talvez algumas pessoas podem dizer, pastor, mas o Senhor Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É verdade, irmão? É a palavra do Senhor que afirma isso. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, lá nas partes finais, no versículo 18, 19 e 20, quando o Senhor Jesus está passando as últimas informações espirituais para os seus discípulos. Jesus, ele atestou essa palavra. Isso está escrito. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E onde estiver 2 ou 3 reunidos, mais uma vez o Senhor afirmou, ali eu estarei no meio deles. Promessa de estar, está na Bíblia. Mas agora o Senhor não tem se manifestado. Entre estar e se manifestar, existe um abismo, existe uma certa distância em estar e se manifestar. Eu sei que o Senhor está, mas o nosso apelo é para que o Senhor se manifeste, porque quando Ele se manifestar, aí nós vamos saber a sua vontade, porque Ele pode estar em um lugar e pode talvez não estar se agradando, só que como não tem sido feita a sua vontade, Ele não tem falado, Ele não tem se expressado. Então que façamos a vontade de Deus e que busquemos a sua manifestação. Pastor, como é possível buscarmos a manifestação de Deus? É simples. É só fazermos aquilo que Deus quer que seja feito. E o que Deus quer que seja feito? Que a essência não seja adulterada, que o produto não seja comprometido, que a matéria não sofra mistura, mas que seja feita conforme aquilo que Ele estipulou. Aí a promessa se cumpre, eu virei a ti. Que Deus venha a nós, irmãos, que Deus venha sobre a igreja, que Deus venha sobre o altar, que Deus venha sobre as nossas ministrações, que Deus venha sobre o nosso louvor, sobre a nossa pregação. Enquanto você estiver lecionando escola dominical, que Deus venha. Que quando você estiver pregando, Deus venha. Que quando você estiver cantando, Deus venha. Que quando você estiver orando, Deus venha. Que quando você estiver evangelizando, Deus venha. Que quando você estiver profetizando, Deus venha. Que quando você estiver revelando, Deus venha. Que enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, que Deus venha. E quando Deus vier, milagres extraordinários vão acontecer. Eu profetizo sobre a sua vida, Deus virá com poder e com autoridade. Quando o altar for levado a sério, quando o altar for levado a sério, será inevitável as grandes manifestações, aleluia, do Senhor. Quando o altar, a necessidade da igreja brasileira é que o altar seja levado a sério. Quando o altar for levado a sério, Deus vai executar os seus propósitos e todo o seu beneplácito será cumprido, o seu bom prazer, a sua boa vontade. Amém, meu querido irmão? Que Deus lhe abençoe. Fique com essa palavra, viu? Isso aqui é a espiritualidade do altar. Isso aqui é toda a espiritualidade, tudo que cerca o altar do incenso. No primeiro vídeo eu fiz questão de deixar claro para vocês que é oração, intercessão e adoração. Então, se esse conteúdo ele for misturado, ele for adulterado, perderá o efeito de sua validade. Deus quer operar. Deus, ele quer falar. Deus, ele quer se manifestar. Agora, como nós estamos como ofertantes, como adoradores, como nós estamos fazendo para de fato atrairmos e termos direito a essa manifestação? Fique com essa reflexão. Fique com essa reflexão do final desse vídeo. O que nós estamos fazendo para termos de fato direito ao cumprimento da veracidade dessa palavra. E eu virei a ti. Quando dobrarmos os nossos joelhos, que possamos perguntar ao Santo Espírito, em que nós precisamos melhorar para atrairmos a presença, para atrairmos a operação de Deus, para atrairmos essa graça que ela é liberada a todos nós, é acessível, porém, para ela vir sobre nós, precisamos cumprir estes requisitos. E se não for assim,
as coisas não funcionarão. Provavelmente essa matéria foi adulterada por Nadab e Abiú, e por causa disso fogo estranho foi oferecido e consequentemente eles foram assassinados dentro da casa de Deus. E tem muitos mortos espirituais dentro da casa de Deus justamente por isso, por estar oferecendo coisas estranhas a Deus. Há uma estranheza dentro da igreja do Senhor, lamentavelmente. Há uma estranheza em todos os aspectos, e que Deus nos guarde, e que Deus nos ampare, e que Deus abra os nossos olhos. Amém? Deus te abençoe. Meu querido irmão, te espero na próxima ministração. Estaremos falando sobre a pia de cobre, que agora está lá do lado de fora, no átrio exterior. Não fica de fora, não. Te espero na próxima ministração, querendo Deus. Deus lhe abençoe.